Eu nunca tinha reparado direito naqueles bancos de madeira escura, cheios de marcas de unhas e risquinhos feitos à caneta. Só quando Joãozinho sentou no meu colo é que percebi como eles eram duros, como doíam as costelas depois de um tempo. Mas não me mexi. Ele estava quieto pela primeira vez em meses, e isso já era um milagre. Era uma quarta-feira à noite, o salão da congregação cheio daquele cheiro de cera de assoalho misturado com o perfume barato das irmãs mais velhas. O irmão que pregava falava sobre a paciência de Jó, e eu pensava em como a minha estava no limite. Joãozinho tinha 6 anos e nunca tinha dito uma palavra. Nunca. Nem mãe, nem água, nem um não quando eu tentava tirar a chupeta da boca dele. Os médicos falavam em autismo severo, em terapia fonoaudióloga, em estímulos sensoriais. Eu ouvia, assentia, mas no fundo só queria ouvir a voz do meu filho. Ele se mexeu no meu colo, e eu senti o peso da cabeça dele encostando no meu ombro. As luzes do salão eram fortes, e às vezes eu via ele piscar muito, como se estivessem doendo nos olhos. Coloquei a mão na nuca dele, fazendo aquele movimento circular que ele gostava. Os dedos dele brincavam com o botão da minha blusa girando sem parar. De repente ele soltou um som. Não era uma palavra, era quase um grunhido baixo, como se estivesse testando a própria garganta. Meu coração deu um salto. Joãozinho? Sussurrei baixinho para não chamar atenção. Ele não respondeu. Só continuou com aquele barulho, como o motor engasgado tentando ligar. Eu não sabia se devia chorar ou sorrir. Olhei para o meu marido, o Carlos, que estava 2 bancos à frente de costas. Ele não tinha ouvido. Ou talvez tivesse e não quisesse se virar, com medo de que fosse só a minha imaginação. O irmão na tribuna falou sobre como Deus ouve os clamores do seu povo. Eu fechei os olhos e apertei Joãozinho contra mim. Por favor, pensei. Não sabia nem o que estava pedindo direito. Talvez só um sinal. Qualquer coisa. Foi aí que ele falou. Água. Uma palavra. Só uma. Mas saída da boca dele, clara, como se sempre tivesse sabido dizer. Minha respiração travou. Será que eu tinha ouvido direito? Virei o rosto dele para mim, devagar, com medo de assustá-lo. Joãozinho, meu filho, você falou? Ele não olhou nos meus olhos. Nunca olhava. Mas repetiu mais baixo. Água. Não tinha como ser coincidência. Não tinha como ser a minha cabeça inventando. Eu tremia tanto que quase deixei ele cair. O Carlos se virou naquele momento com a testa franzida, como se tivesse sentido a minha agitação no ar. Quando nossos olhares se encontraram, eu só consegui balançar a cabeça sem palavras. Ele entendeu. Sempre entendia. O irmão parou de pregar. Todo mundo no salão tinha ouvido. Não era um lugar silencioso. Sempre tinha criança chorando, irmão tossindo, cadeira rangendo. Mas dessa vez foi como se o mundo todo tivesse parado para escutar o Joãozinho. Até o ventilador de teto parecia mais lento. Alguém atrás de mim soltou um glória a Deus baixo. Outra irmã começou a chorar. Eu não conseguia tirar os olhos do meu filho. Ele não parecia entender o que estava acontecendo. Só olhou para a garrafinha d'água que eu sempre levava na bolsa, pendurada no encosto do banco. Você quer água, Joãozinho? Perguntei, com a voz embargada. Ele não respondeu. Mas quando eu peguei a garrafa e encostei na boca dele, ele bebeu. E depois, sem que eu pedisse, ele disse. Mas, dessa vez, o salão inteiro ouviu. Alguns irmãos se levantaram. Outros juntaram as mãos como se fossem rezar ali mesmo. O irmão na tribuna abaixou a cabeça e ficou quieto por um longo tempo. Quando levantou, os olhos estavam vermelhos. Irmãos, ele disse, com a voz grossa. Hoje nós vimos a mão de Deus. Eu não sei explicar o que aconteceu depois. Foi como se o tempo tivesse se partido em 2, antes e depois daquela palavra. Os irmãos vieram nos abraçar, as irmãs choravam e tocavam na cabeça do Joãozinho como se ele fosse um anjo. Alguém ligou para a mãe do Carlos, que morava em Minas, e em 5 minutos todo mundo na cidade já sabia. O meu filho tinha falado. Naquela noite, quando chegamos em casa, Joãozinho não disse mais nada. Só voltou a brincar com os carrinhos, alinhando eles em fila como sempre fazia. Mas eu não me importei. Uma palavra já era suficiente. Uma palavra era tudo. Passaram-se semanas. Joãozinho começou a dizer mãe quando queria algo, pai, quando o Carlos chegava do trabalho. As terapeutas ficaram emocionadas. As semanas viraram meses e o Joãozinho não parou mais. Primeiro foram as palavras soltas, depois as frases curtas, às vezes tortas, mas sempre claras. Quer água, cachorro lá fora, não gosto disso. Cada sílaba era uma vitória que a gente comemorava em silêncio, só com um sorriso ou um aperto de mão entre eu e o Carlos quando a gente achava que ele não estava olhando. Até que um dia, no meio do jantar, ele olhou para mim e falou: Mãe, o arroz tá ruim.
Não foi só a frase completa, foi o tom reclamão, igual ao do pai. O Carlos quase engasgou de rir, e eu tive que fingir que estava brava para não estragar o momento. Então não come, disse, empurrando o prato para longe. Ele fez beicinho, mas pegou o garfo de novo. Era normal. Era asterisco ele asterisco. As terapeutas reduziram as sessões. O Joãozinho não precisa mais de nós, disse a doutora Marisa na última consulta com os olhos brilhando. Ele só precisava do tempo dele. Eu agradeci, mas saí de lá com um nó na garganta. Não era alívio, não exatamente. Era como se uma parte da gente, aquela que vivia em função dos pequenos progressos, das esperanças medidas em milímetros, ficasse para trás naquelas paredes brancas. Em casa, a vida seguiu. Joãozinho começou a fazer perguntas que a gente não sabia responder. Por que o céu é azul? Onde a vovó tá enterrada? Por que o papai ronca? Às vezes, o Carlos inventava uma resposta qualquer só para ver a cara dele. Outras vezes eu dizia, não sei, filho. Vamos procurar? E a gente sentava no sofá com o tablet, digitando coisas que eu mesma não entendia direito. Uma tarde, ele chegou da escola com um desenho amassado no bolso. Era a nossa casa com 3 palitinhos em pé na porta, eu, o Carlos e ele. No canto rabiscado com lápis vermelho tinha uma coisa que parecia um sol ou uma bola ou os dois. Isso aqui é o quê? Perguntei, apontando. Ele coçou a cabeça, como fazia quando estava pensando. É o dia que eu falei. Minha respiração engasgou. O dia que você falou asterisco pão asterisco? Ele balançou a cabeça, sério. Não. O dia que o asterisco pode asterisco falar. Eu não consegui dizer nada. Só abracei ele com o papel amassando entre a gente. O Carlos chegou na hora, viu a cena e perguntou. O que foi? Joãozinho se soltou, orgulhoso. A mamãe tá chorando porque eu sou esperto. E saiu correndo pro quintal, deixando a gente ali, rindo e chorando ao mesmo tempo, como 2 bobos. Com o tempo as pessoas foram esquecendo. Ou melhor, elas lembravam, mas não falavam mais tanto. O Joãozinho virou só mais uma criança na cidade, a que corria atrás da bola na praça, a que pedia 2 picolés no mercadinho, a que respondia para a professora sem levantar a mão. Só eu e o Carlos sabíamos o peso daqueles anos de silêncio. Só a gente lembrava dos olhares de pena, das orações murmuradas nas missas, das noites em que a gente se perguntava se estava fazendo tudo errado. Até que um dia, sem mais nem menos, o Joãozinho chegou em casa com um convite de aniversário. É do Lucas, da minha sala, disse, jogando o papel em cima da mesa. Posso ir? O Carlos olhou para mim, eu olhei para ele. Era a primeira vez que alguém o convidava para alguma coisa. Claro que pode, falei, tentando não deixar a voz tremer. Ele sorriu e saiu, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Na noite do aniversário, eu e o Carlos ficamos acordados até tarde, esperando ele voltar. Quando ouvimos a chave na porta, a gente pulou do sofá. Joãozinho entrou sujo de bolo, com um saquinho de doces na mão. Foi legal, disse, bocejando. O Lucas me ensinou a jogar videogame. E foi direto pro quarto, sem perceber que a gente ainda estava parado ali, olhando para ele como se fosse um milagre. Porque era. Não daquele jeito grandioso que as pessoas imaginam, com coros de anjos e luzes no céu. Era um milagre quieto, feito de risadas no quintal, de pratos sujos na pia, de boa noite, mãe, antes de dormir. Era a vida finalmente seguindo em frente. E a gente junto com ela. Os dias depois disso foram estranhos no começo. A gente ainda acordava com aquele susto, como se tudo pudesse desmoronar de novo a qualquer momento. Mas não desmoronava. Joãozinho voltava da escola, Carlos chegava do trabalho, eu terminava de lavar a louça e a gente se sentava para jantar, às vezes em silêncio, às vezes falando besteira, mas sempre juntos. Uma tarde, uns 3 meses depois, eu tava varrendo a calçada quando vi o Lucas passando de bicicleta. Ele freou do meu lado, apoiou o pé no chão. Tia, o Joãozinho pode sair para andar de skate com a gente? Olhei para ele, para aquele menino que tinha sido tão importante sem nem saber direito. Apertei a vassoura com mais força, sentindo o cabo áspero na palma da mão. Pode. Mas volta antes do anoitecer. Ele sorriu, aquele sorriso torto que já conhecia bem, e pedalou embora. Fiquei ali parada, observando a poeira que a vassoura tinha levantado se assentar de novo no chão. Era engraçado como as coisas mudavam sem a gente perceber. Antes eu não deixaria Joãozinho sair de jeito nenhum. Agora só pedia para ele voltar cedo. Quando contei pro Carlos naquela noite, ele riu. Você tá ficando mole, hein? Cala a boca, falei, jogando um guardanapo nele. Mas ri também. Joãozinho começou a trazer os amigos para casa. Primeiro o Lucas, depois o Miguel, o Dudu. Uma turma barulhenta que enchia a sala de risada e me deixava com dor de cabeça. Mas era uma dor de cabeça boa.
Às vezes, eu sentava no degrau da cozinha só para ouvir eles discutindo sobre times de futebol ou jogos de videogame, aquelas vozes agudas e animadas que faziam a casa parecer viva. Um dia, o Carlos chegou em casa com uma caixa de papelão no colo. O que é isso? Perguntei, secando as mãos na toalha. Abre e vê. Dentro tinha um videogame usado, aqueles fios todos emaranhados, 2 controles surrados. Fiquei olhando para a coisa sem entender direito. Você comprou isso para quê? Para ele não ficar só na casa dos outros, disse Carlos como se fosse óbvio. E pra gente também. Lembra quando a gente jogava naquele fliperama da praça? Lembrei. Lembrei do cheiro de moeda quente, das luzes piscando, do Carlos rindo porque eu nunca conseguia passar da primeira fase. Senti algo apertar no peito. Você é bobo, falei, mas abracei ele. Naquela noite, depois do jantar, a gente ligou o videogame. Joãozinho ensinou a gente a jogar pacientemente como se a gente fosse 2 crianças. Eu morria toda hora, Carlos xingava a tela, e Joãozinho ria tanto que chegava a tossir. No fim, desistimos e ficamos só assistindo ele jogar, aquelas mãos pequenas movendo os botões com uma concentração que parecia coisa de adulto. Você é bom nisso, disse o Carlos, passando a mão no cabelo do menino. Joãozinho deu de ombros, mas viu o sorriso dele crescer. É fácil. Não era fácil não. Nada daquilo tinha sido fácil. Mas a gente estava ali, e isso já era mais do que a gente podia ter esperado um tempo atrás. As semanas passaram. Joãozinho começou a ajudar mais em casa, sem eu precisar pedir. Lavava a louça do próprio prato, às vezes até varria o quintal. Uma vez eu o flagrei arrumando a cama do Carlos, que sempre ficava uma bagunça. O que você tá fazendo? Perguntei, encostada no batente da porta. Nada, disse ele rápido, como se tivesse sido pego fazendo algo errado. Deixa eu ver, falei, entrando no quarto. A cama estava quase perfeita, os travesseiros alinhados, o cobertor esticado. Fiquei olhando para aquilo, sentindo um nó na garganta. Obrigada, murmurei. Ele encolheu os ombros, mas viu o rubor subindo no pescoço dele. É só uma cama. Não era só uma cama. Era ele tentando consertar as coisas do jeito que sabia. Era ele dizendo, sem palavras, que estava ali para ficar. Uma tarde, enquanto eu estava regando as plantas, Joãozinho chegou da escola com um papel amassado na mão. O que é isso? Perguntei, tirando a luva. Nada, disse ele, tentando esconder atrás das costas. Me dá aqui, falei, estendendo a mão. Ele hesitou, mas acabou entregando. Era um desenho. Uma casa com um sol grande no céu, 3 figuras de palito na frente, uma alta, uma média, uma pequena. No canto, com letra tremida, estava escrito, asterisco mãe, pai e eu asterisco. Fiquei olhando para aquele papel, sentindo as mãos tremendo. Não era uma obra de arte. Não era nada de especial. Mas era tudo. Você fez isso na aula. Na aula de quê? Perguntei, tentando disfarçar a voz grossa. Arte, respondeu, chutando uma pedrinha no chão. A professora falou para desenhar a família. Apertei o papel entre os dedos como se fosse escapar. A tinta do giz de cera tinha borrado um pouco onde ele deve ter passado a mão suja de cola. A figura do pai era maior que a minha, com braços longos demais, como se tivesse sido feita às pressas. E por que você não desenhou só você e eu? A pergunta saiu sem querer. Joãozinho encolheu os ombros, olhando pro próprio tênis furado. Porque ele mordeu o lábio. O menino da frente falou que família tem que ter pai e mãe. Aí eu fiz. Baixei os joelhos para ficar na altura dele, mesmo com a terra molhada manchando a calça. Escuta aqui, falei, seguindo o dedo pelo desenho. Isso aqui é você. Isso aqui sou eu. E isso, toquei na figura alta. Isso é quem você quiser que seja. Tio Marcos, vovô, até o seu antenor da padaria, se você gosta mais do pão dele. Entendeu? Ele balançou a cabeça, mas não tirou os olhos do chão. Só que a voz dele era um fio. Eu queria que fosse você. Levantei a cabeça tão rápido que quase perdi o equilíbrio. O quê? Nada, murmurou, vermelho até a ponta das orelhas. Peguei o queixo dele com 2 dedos, forçando a me olhar. Fala direito, Joãozinho. Eu queria que você fosse meu pai. Soltou tudo de uma vez, como se estivesse tirando um espinho da garganta. Não para sempre, só quando a gente tá junto. Tipo, quando você me ensina a andar de bicicleta, ou quando a gente come pipoca no sofá. Fiquei parado, com o coração batendo nos dentes. Não era uma pergunta. Não era um pedido. Era só uma coisa que ele tinha guardado dentro dele e que de repente não cabia mais. Cê acha que eu não posso ser? Perguntei, e minha voz soou mais áspera do que eu queria. Ele deu de ombros de novo, mas dessa vez tinha esperança nos olhos. Não sei. Você nunca falou. Respirei fundo, olhando pro desenho amassado. A casa tinha uma chaminé torta e fumaça saindo em espiral.
Parecia quente lá dentro. Então tá, falei, apertando o papel na palma da mão dele. Da próxima vez que a professora pedir, você desenha a gente 3. Você, eu e eu de novo. Só que desse tamanho aqui, marquei com o polegar e o indicador um espaço maior entre a minha figura e a dele, para caber direitinho. Joãozinho sorriu. Um sorriso que abriu o rosto todo, mostrando os dentes de leite que ainda não tinham caído. E antes que eu pudesse dizer mais nada, ele se jogou em mim, abraçando minha cintura com tanta força que quase me derrubou. Vale pra pipoca também? Perguntou, com a voz abafada na minha camisa. Vale, respondi, passando a mão no cabelo dele, que já estava precisando de corte. E pra bicicleta. E pra regar planta. E pra quando você deixar a toalha molhada no chão do banheiro e eu xingar. Ele riu, e eu senti o corpo dele tremer contra o meu. Ficamos assim um tempo, até o sol começar a doer nas costas. Quando me afastei, ele estava com os olhos brilhando, mas se segurou. Vamos lá, e falei, dando um tapinha nas costas dele. Tem feijão no fogo e você sabe que eu queimo tudo se ficar sozinho na cozinha. Joãozinho correu para dentro de casa, ainda com o desenho apertado na mão. Eu fiquei para trás, olhando para as plantas que tinha regado pela metade. A terra estava úmida, escura, cheia de vida. Como se alguma coisa tivesse sido plantada ali sem eu perceber. Quando entrei, ele já estava sentado à mesa com o caderno aberto e o lápis na mão. O que você tá fazendo agora? Perguntei, mexendo a panela. Tô fazendo outro desenho, respondeu, sem tirar os olhos do papel, dessa vez com 4 pessoas. 4? Perguntei, virando para olhar. É, você de novo. Apontou pro lugar onde estava rabiscando. E a pipoca? A panela chiou, e eu abaixei o fogo antes que queimasse. A pipoca já estava estourando no micro-ondas, o cheiro de milho torrado enchendo a cozinha. E por que 2 eu? Perguntei, encostando no balcão para ver melhor o desenho. Joãozinho fez uma careta, como se fosse óbvio. Porque uma é você agora e a outra é você quando era pequeno. Igual eu. O forno apitou. Ele nem levantou os olhos, só continuou preenchendo o contorno de um boneco de pernas finas, igual às dele. A pipoca transbordou do saco.